Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um vídeo para a gente praticar um pouco mais aquela história do baixo cifrado, certo? A gente vai trabalhar agora um exemplo no campo harmônico menor. Algumas pessoas acham o campo harmônico menor um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas na verdade a gente só precisa prestar atenção em alguns pontos. Ele, claro, tem as possibilidades, né, da gente usar as alterações das escalas harmônica, melódica. Então a gente tem que estar um pouco atento porque às vezes a gente precisa aplicar alterações, tá? Vamos ver esse exemplo aqui. A gente está numa tonalidade. É muito interessante, né, para a gente conseguir dominar essa forma de harmonização, né, quando a gente vai chegar direto no papel para harmonizar. É muito interessante que a gente tenha conhecimento, certo? Relativamente bom, bem construído, de duas coisas muito importantes. A primeira delas a gente precisa reconhecer a tonalidade, a gente precisa entender a armadura e o que os símbolos estão passando ali para a gente. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui uma alteração, né, no nosso pentagrama, que é um bemol, e que isso indica para a gente ou a gente está em Fá maior ou a gente está em Ré menor, certo? E aí então o que a gente precisa ver? Quando a gente começa a ler a música, aí a gente vai ter a certeza que nesse caso aqui a gente está em Ré menor. Como é que vem essa certeza? Eu estou começando aqui, o meu baixo está começando na nota Ré, está terminando na nota Ré, e também ele está indicando aqui que a cifra para esse Ré aqui, ele quer que a gente construa o primeiro grau menor, certo? Então com isso tudo aqui a gente amarra que a gente está em Ré menor, beleza? Um outro ponto que é interessante também da gente perceber aqui a gente tem um Dó sustenido, tá? Que a gente sabe, o Dó sustenido é a sensível de Ré menor, e aí por isso a gente precisa escrever essa alteração, né, o sustenido no Dó, para a gente poder criar essa sensível, porque no campo harmônico menor, naturalmente a gente tem o que? A gente tem a subtônica e não a sensível. Tem muita aula minha sobre essas coisas que eu estou arrumando, colocando tudo numa página, porque aí quando a pessoa fala Carlinhos, aquela coisa do baixo cifrado, eu já mando aquela página direto com várias coisas. Identificação de armadura, campo harmônico maior, campo harmônico menor, as cifras, inversões, essas coisas, beleza? Por enquanto eu vou deixando o link aqui embaixo de uma página que tem um bom material sobre isso. Se você quiser conhecer, pode ir que vai estar arrumadinho lá. E aqui então o que eu preciso fazer? A segunda, lembra que eu falei que são duas habilidades muito interessantes que a gente conheça bem. A primeira delas foi a identificação da tônica, né, da tonalidade, da armadura, né, a gente saber onde é que vai estar a tônica aqui no nosso pentagrama e qual é o acorde. E a segunda a gente tem que saber construir esses acordes. A gente precisa reconhecer os acordes dentro do campo harmônico e saber construir esses acordes, tá? Como assim construir, Carlinhos? Eu preciso saber que um Lá maior, eu preciso ter as notas Lá, Dó sustenido, Mi. Que um acorde de Sol menor, eu preciso ter as notas Sol, Si bemol e Ré. Que um acorde de Ré maior, eu preciso ter um Ré, um Fá sustenido e um Lá, certo? Então são essas coisas que a gente precisa saber bem. Vamos chegar no nosso ponto aqui. A gente está vendo, a gente tem aqui um Ré, né? A gente está vendo uma progressão aqui escrita numa voz que a gente já considera que é o baixo, tá? Porque isso aqui nada mais é do que o que a gente chama de baixo cifrado.
e a cifra propriamente dita, que ele indica quais são os acordes que a gente vai ter que usar, certo? Repara só, a gente tem aqui um primeiro grau, a gente tem aqui um quinto grau na primeira inversão, a gente tem aqui um quinto grau na terceira inversão. Carlinhos, terceira inversão, existe isso? Existe, cara, quando a gente está falando de tétrades, ou seja, acordes de 4 sons. Quando a quando a sétima está no baixo, é o que a gente chama de terceira inversão, certo? Então isso aqui, na verdade, eu estou dizendo, ó, eu quero um acorde do quinto grau, do quarto grau, por isso que tem essa seta aqui, e eu quero ele, ó, com 4, 2, ou seja, eu estou na terceira inversão. Essa nota que está aqui é a minha sétima. Eu preciso ter toda essa bagagem para analisar isso aqui, para entender. E o quarto grau aqui, que ele diz que está na primeira inversão, aí eu já vou saber que, ó, é o acorde de Sol menor com o baixo no Si bemol, certo? Depois eu vou para o quinto grau e finalmente eu volto para o meu primeiro grau. Se eu ainda não tenho essa consciência de quais são esses acordes aqui, eu posso muito bem fazer isso aqui, ó, para a gente começar a ganhar segurança. O primeiro é o Ré menor, certo? O segundo é um Lá maior com o baixo no Dó sustenido, tá? Eu começo a escrever para mim as cifras tradicionais. Muita gente é mais acostumado com esse tipo de cifra, certo? Então, só para na hora de escrever o acorde você não se atrapalhar. Esse cara aqui, ó, ele é uma dominante secundária de quem? Do quarto grau. Quando aparece isso aqui, a minha sugestão é pule a dominante secundária, vá para o acorde seguinte, que aí ele vai fazer sentido para você. Então o acorde seguinte, que é esse quarto grau na primeira inversão, quem é o quarto grau em Ré menor? Ré, Mi, Fá, Sol. É o Sol menor, então eu já boto aqui GM, com o baixo no Si bemol. É esse cara aqui. E esse aqui, que é a dominante secundária na terceira inversão, dominante secundária do Sol menor. Quem é a dominante do Sol menor? É o Ré maior, certo? Com a sétima no baixo. Então, olha o que está acontecendo. Ó. Eu estou com o meu Dó natural no baixo e eu quero construir um acorde de Ré maior. Aliás, ele quer que eu construa um acorde de Ré maior. Então, vamos aqui. Vai ser um D7 com o baixo no C. Esse cara aqui. Esse cara aqui é o quinto grau, é o Lá maior. Esse cara aqui é o primeiro grau, é o Ré menor. E já foi, tá? Isso você faz se você tiver ainda insegurança. Quando a gente já tem uma segurança maior, a gente já chapa tudo direto aí que vai mais fácil. Mais fácil não, mas mais rápido é bem provável, tá? E agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso construir esses acordes, certo? Lembrando as regras que eu devo respeitar. Eu não posso ter oitavas paralelas, não posso ter quintas paralelas, eu devo evitar saltos muito amplos. Por quê? Porque imaginando que alguém vai tocar isso, se a gente vai tocar e as notas elas já estão ali na mão, eu estou sem teclado ainda aqui por causa da reforminha que eu estava fazendo aqui no quarto, se as notas estão na mão, a gente consegue tocar de forma tranquila, lendo ali a partitura. Se tem os saltos muito esdrúxulos, melhor dizendo, o que acontece? O cara tem que ficar olhando para a partitura, pensando, e tem que ficar olhando para o teclado para mudar a mão, para saber se ele está caindo no lugar certo. Ok? Então, na hora que você estiver escrevendo ali, não salte muito nas vozes. Salte uma terça, salte uma quarta, mas evite, faça grau conjunto se possível, faça nota comum quando for possível, esse tipo de coisa. Então agora eu vou escrever aqui.
O primeiro acorde vai ser um Ré menor. Eu vou procurar uma posição que tenha... Eu gosto sempre de pensar num espaçamento interessante entre as vozes. Por quê? Porque aí já evita aquela coisa da inversão da voz. Eu evito que, por exemplo, o tenor fique mais agudo do que o contralto, certo? Ou que o contralto fique mais agudo do que o soprano. Se eu começo com as vozes muito espremidas, chega uma hora que eu tenho esse tipo de problema, tá? Então o que que a gente faz? Espaça as vozes. Lembrando que entre soprano e contralto eu não posso passar mais do que uma oitava. Entre contralto e tenor eu não posso passar mais do que uma oitava. Agora, entre baixo e tenor é livre, certo? É livre, é livre, é livre. Baixo para o tenor é livre. Entre tenor e contralto, uma oitava de limite. E entre contralto e soprano, uma oitava de limite. Então eu comecei aqui, né? Construí logo uma quinta em relação ao meu baixo na voz do tenor. Construí uma terça em relação ao meu baixo na voz do contralto. E uma oitava em relação ao meu baixo lá em cima no soprano, tá? Aí vem o acorde seguinte. Para o primeiro acorde eu fiz essa disposição, tá tudo certo. Aí vem o acorde seguinte. Aí eu preciso me preocupar onde tem terça, certo? Onde tem oitava e onde tem quinta, que eu não posso repetir esses intervalos nas mesmas vozes no acorde seguinte, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir aqui um acorde de Lá maior com o baixo que já está aqui na primeira inversão, né? Meu baixo é a terça, que ele já está aí. Então eu vou manter a minha nota do tenor, que já é o Lá, certo? E aqui, entre o soprano e o contralto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar o meu acorde, e nesse caso aqui, as minhas notas mais próximas são eu descer para um Mi no contralto e eu subir para um Mi no soprano. Eu estou no meu limite aqui de uma oitava, certo? Entre essas vozes. E essa oitava que agora surgiu aqui, ela apareceu por movimento contrário. Tá bacana, certo? Essa quinta que ficou aqui entre o tenor e o contralto surgiu por movimento oblíquo, porque o tenor ficou na mesma voz, da mesma forma que movimento oblíquo foi do tenor para o soprano, já que eu tenho Lá, Mi nessas duas vozes, certo? Aí agora vem um acorde que eu tenho que fazer, colocar alteração. Normalmente quando a gente tem isso aqui, ó, dominante secundária, a gente vai precisar colocar alteração em algum ponto da nossa partitura, certo? Por quê? Porque ela é uma dominante que precisa ser construída, porque ela não faz parte naturalmente daquele campo harmônico. Isso é que é dominante secundária. Então eu tenho que construir aqui o quê? Uma dominante secundária do Sol menor, que é o meu quarto acorde. Então ó, a dominante aqui nesse caso vai ser um Ré maior, e eu já estou dizendo que o baixo é a minha sétima e que já está escrito, certo? Então eu vou manter novamente a minha voz do tenor, certo? O que eu puder nessas vozes intermediárias manter de nota igual, eu mantenho. Por quê? Porque me afasta de erro, certo? Ah, Carlinhos, mas não é interessante que a gente fique fazendo um movimento melódico mais interessante, mais criativo, mais construtivo? Sim, mas entre as vozes intermediárias você não precisa ter muito esse tipo de preocupação. Até porque agora eu estou só harmonizando. Em um momento seguinte eu posso construir umas notas melódicas, uma bordadura. Aqui eu posso encher de bordadura aqui essa voz do tenor, certo? Lá, Si, Lá, Sol, Lá, por exemplo, tá? Por quê? Porque para criar um movimento, para criar um interesse. Mas não agora, agora eu estou só harmonizando. E voz intermediária, o que eu puder manter de nota comum, eu devo manter. E agora então eu preciso colocar aqui um Fá sustenido e um Ré, e para mim está muito claro isso aqui. Se eu descer a minha voz do contralto para o Ré e subir o meu soprano para o Fá sustenido, eu estourei o meu âmbito de uma oitava. Então é óbvio que eu tenho que fazer o contrário, certo? O que é que eu vou fazer?
colocar o meu Fá sustenido aqui no contralto e o meu Ré aqui no soprano, certo? E aí, finalmente, eu vou chegar no Sol menor. Como eu criei aqui, ó, uma espécie de sensível para o Sol, essa nota do contralto aqui, eu já tenho que resolver. Por que isso, Carlinhos? Porque aqui, ó, entre esse Fá sustenido que está no contralto e esse Dó natural que está no baixo, eu criei um trítono, que ele precisa de resolução, tá? Esse Dó natural que está no baixo vai resolver aqui no Si bemol no baixo, e esse Fá sustenido que está aqui no contralto precisa resolver no Sol aqui no contralto, certo? O acorde é Sol menor, o que eu vou fazer? Já que a minha voz do contralto subiu para o Sol, o que eu vou fazer? Vou descer a minha voz do tenor para o Sol, certo? Porque eu chego aí nesse intervalo de oitava entre tenor e contralto por movimento contrário, e isso é legal. Já tenho aqui o Sol, já tenho aqui o Si bemol, já tenho aqui o Sol novamente e o Ré já está entregue ali no soprano. Olha que maravilha, nota comum, beleza? E agora, finalmente, eu preciso chegar no meu quinto grau, que vai ser o Lá maior, e está bem tranquilo aqui. O meu baixo desceu do Si bemol para o Lá, o meu tenor eu vou subir do Sol para o Lá, porque eu faço uma oitava aqui por movimento contrário. Tá tudo certo. Esse soprano aqui, a nota mais perto dele, né, que ele estava no Ré, vai ser a sensível, vai ser o Dó sustenido. Lembra, precisa escrever a alteração. Se não colocar alteração, fica um Lá menor, e aí não dá certo, e aí tá errado, ok? E esse contralto aqui, eu vou descer ele para um Mi, só para completar o meu acorde. Carlinhos, tem um problema aí. Olha o que aconteceu. O baixo desceu para o Lá e o contralto desceu para o Mi. Você fez aí uma quinta direta. Ok, cara, eu fiz uma quinta direta, mas lembra, quando tá uma voz intermediária aqui, isso é perdoado, isso não tem tanto problema. Você não deve fazer quinta direta entre baixo e soprano, tá? Então, num caso como esse aqui, possível. E agora só falta eu resolver aqui a minha dominante na minha tônica. Então o que eu tenho que fazer? A minha sensível, naturalmente, vai resolver aqui na minha tônica, certo? O meu tenor eu vou manter na mesma nota, que eu já evito o problema que eu estava com baixo de oitava, aqui passa a ser quinta, então tá tudo certo, movimento oblíquo. E eu preciso completar o meu acorde com a terça e vim para cá. Carlinhos, tem problema aí na sua resolução, ó. O baixo subiu uma quinta, uma quarta, né? Pulou aqui do quinto grau para o primeiro grau, subindo. E o soprano saiu da sensível e subiu também para o Ré. Então, ó, oitava direta. Não, não, não. Eu estou aqui, ó, finalizando o meu trecho e eu estou fazendo uma cadência autêntica perfeita. Isso é perfeitamente possível, certo? Vamos ouvir esse cara aqui. Eu estou sem meu teclado, mas o computador toca aqui. Certo? Um pouquinho mais lento para a gente apreciar melhor aqui. Vai ficar muito lento isso aqui, cara. Porra, também é demais, né? Ok, bora. Ok? Maravilha. Então, essa é uma forma bacana da gente trabalhar o baixo cifrado, a harmonização a quatro vozes, certo? Isso exige da gente um processo de construção, certo? Primeira coisa, se você está estudando isso e você não tem segurança com relação às armaduras, às tonalidades, essa é a primeira coisa que você precisa resolver, certo? Se você está estudando isso e você não tem consciência das notas que formam os acordes, se você não resolver isso, você não vai para lugar nenhum, certo? Inversões de acordes, certo? Então, para você fazer isso aqui bem, você precisa conhecer
esse processo e dominar cada etapazinha desse processo, as habilidades que você tem que ir desenvolvendo. E todas essas habilidades, eu garanto, você encontra aqui no meu canal, você encontra aqui nos tutoriais em música. Carlinhos, como é que você garante isso? Cara, são mais de 600 vídeos, são mais de 8 anos ensinando esse negócio aqui. Então tem, certo? Agora mesmo eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir para uma página que tem muita coisa falando disso aqui, tá? Explicando todas as necessidades, todas as habilidades necessárias para você chegar ao ponto de desenvolver bem isso aqui, beleza? Então é isso, e tudo de graça, que é melhor ainda. Então, ó, assina o canal, essa é a forma que você tem de me ajudar, tá? Se você não está podendo fazer uma doação, no meu site eu coloco lá, doação. Porque algumas pessoas entendem que é meu trabalho, é meu tempo, é minha dedicação e fazem uma doação. Outras pessoas ainda no momento não podem doar, não há problema algum. Mas como é que você pode me ajudar sem gastar um centavo? Você divulgando esse vídeo, você divulgando o meu canal, você fazendo com que isso circule, tá? Porque isso é muito bom, tem muita gente ainda precisando desse material. E muitas vezes eu vejo as pessoas ainda dizendo, cara, conheci seu canal essa semana. Meu canal existe desde o final de 2009, praticamente 2010. E eu estou gravando esse vídeo agora em abril de 2019, certo? Então muita gente ainda não conhece. Então se você ajuda a compartilhar, se você ajuda a divulgar, se você passa para um colega, porra bicho, olha que aula bacana essa que eu vi aqui, e aí pede a ele para compartilhar as coisas, isso já me ajuda bastante. Massa? Obrigadíssimo. Forte abraço, não para de ouvir nem para de pensar, hein? Até a próxima. Valeu.